Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa sexta aula do curso de Fenômenos Térmicos. A gente vai falar um pouquinho sobre calor latente e trabalho. E na aula passada, a gente viu que uma substância, quando nós colocamos calor, né, a gente transfere energia para dentro dessa substância, ela muitas vezes aumenta a sua temperatura, ou se eu tiro o calor, né, ela acaba diminuindo a temperatura. Você se lembra da formulinha, né? O Q igual a MC delta T. Né? Mas não é só isso que pode acontecer quando eu dou calor para uma substância, né? Ou tiro. Né? Eu posso também ter uma mudança de estado, por exemplo. Né? Uma mudança de estado normalmente é mantida a temperatura, né? Um patamar, como eu já vou mostrar, né? Ou você já viu, provavelmente. Né? Mas o que acaba acontecendo é que eu mudo a ligação, né? Por exemplo, passando do estado sólido para o líquido, eu acabo enfraquecendo a força de ligação entre as moléculas, né? Eu acabo diminuindo o energia potencial intermolecular, né? Ou até do líquido para o gás eu acabo desligando totalmente, né? Partindo totalmente essa energia de ligação. Tá? E cada pulo que eu dou de estado aí, eu tenho que transferir uma certa energia, lógico, isso é proporcional à massa, tá? E isso também é proporcional, né, a uma característica aí do teu material, é o que a gente chama de calor latente. Né? Então, note, por exemplo, para passar do líquido, né, para o vapor, né, em geral é mais alto, né, o latente de vaporização, ou ebulição, né, em geral é mais alto, né, você quebrar totalmente essas ligações aí, do que passar, por exemplo, do sólido para o líquido, que seria o latente de fusão aqui. Tá? Eu resumi como LF. Okay? E aqui eu dei alguns exemplos, por exemplo, gases, né, líquidos aqui e sólidos. Né? Os gases a temperatura ambiente, né? Por exemplo, hélio, oxigênio aqui, mesma coisa, líquidos aqui, água, álcool, né? A temperatura ambiente, você vê que para todos eles, né, custa mais caro a última etapa, né? Por exemplo, a água, né? Ela muda de estado a 100 graus Celsius quando ela vira vapor, né? A 100 custa 226 aqui, 10 a quarta, tá? Cuidado aqui. Mas para passar de gelo para água líquida, custa só 333 mil. Tá? Okay. Vamos fazer um exemplo disso. Então, como é que eu calculo isso aqui? Né? Suponha que eu esteja aquecendo um cubo de gelo desde menos 30 graus Celsius, cubinho de gelo de 1 grama. Tá? Desde menos 30 graus Celsius até eu transformar ele em vapor até 120 graus Celsius. Né? Quanto de energia que eu teria que dar? Né? Então, você tem várias etapas, por exemplo, aquecer o gelo, essa primeira etapa aqui, né? Seria o que macete aqui. A massa é sempre a mesma, 1 grama, então tem que passar para quilos, né? 10 a menos 3. O Czinho do gelo é 2090. Tá? O Czinho da água eu já tinha passado na aula passada, né? 4.186. Sim. O gelo aqui é um pouco menor, né? Então tem inclinações diferentes aqui, esse gráfico. Aqui você pode notar que, por exemplo, a água precisa de mais energia, portanto demora mais do que esquentar, né? A água aqui, o Czão da água, o Czinho, desculpa, né? No caso, o Czão também. Né? Dela com o gelo aqui é maior. Né? Tá? E, por exemplo, a mistura aqui entre água e gelo durante a fusão, né? A temperatura é mantida constante, é o patamar, sim? E você só tem o Q igual a ml mais, né? Está entrando energia, certo? Se fosse o contrário, o processo contrário é o mesmo número, só com sinal de menos, sim? Seria menos ml. Tá? Então aqui de novo, 10 a menos 3, 333 aqui, esse 333 está aqui, ó. 333, 10 a terceira, joule por quilo, ó. Essa multiplicada daria 333 joules. Que macete aqui dá cerca de 63. Então você vai somando essas etapas, ó,
Então, por exemplo, 63 com 333 dá 396, tá aqui, ó. Tá? Ok? Então, processo A seguido do processo B mais o processo C. Então, o processo C é quem? É aquecer a água, né, de 0 até 100. Sim? Então, isso dá 10 a menos 3 com 10 ao quadrado aqui dá 10 a menos 1. Daria 418,6. Eu vou pôr só 3 algarismos significativos, né? Tá? Como eu sempre pego no pé de vocês. Então, 419 joules. Tá? Próximo processo é bem lento agora. Né? Você vaporizar, você transformar em vapor, né, toda a água. Então, você tem uma mistura dos dois aqui. Processo bem longo. Se você tiver uma fonte constante, por exemplo, está no fogão ali, sempre dando calor à mesma taxa, né, aqui seria o tempo. Você poderia reescrever isso facilmente como tempo. Então demora muito mais essa etapa aqui do que as outras. Tá? E aí finalmente a última etapa aqui, que é já em vapor, passar de 100 para 120. Né? Então você faz a continha que você chega a mais 40, você soma tudo isso, dá cerca de 3.000 joules. Tá? Um exemplinho aí que a gente pode fazer facilmente aí com que macete que mole. Tá? Okay? O que mais que eu tenho que falar? Eu tenho que falar sobre trabalho também. Então, nas aulas anteriores, aí, a descrição do gás aí que a gente está fazendo, está sempre usando, por exemplo, pressão, volume, temperatura e agora o novo, aí, a energia interna. Né? Que eu já comentei na aula passada, que a energia interna, né, seria a soma de toda a energia térmica, né? Por exemplo, o quimacete ali, né? Eu dou calor, por exemplo, aumento a agitação, aumento a temperatura, né? Mais agora essa energia de ligação que tem a ver então com o que mole, por exemplo. Assim, você ir quebrando essas ligações aí, tá? Então, essas variáveis aqui a gente já tinha comentado anteriormente, né? O PVT são variáveis de estado, né? Elas te descrevem o seu sistema. E eu preciso também da energia interna, que é a soma dessa energia térmica, como eu comentei na aula passada, mais a energia de ligação. Tá? Seria a energia total do sistema, visto de um ponto ali do sistema, no centro de massa ali, que está em repouso. Tudo bem? Legal. Mas só tem esse tipo de grandeza? E a resposta é não. Né? Essas grandezas, na verdade, eu sempre tenho que esperar o sistema entrar em equilíbrio, né? Ou como eu gosto de dizer, termalizar ali, equilíbrio térmico, né? Para eu poder medir. Tá? Porque senão eu vou ter pontos que a pressão está diferente, né, do gás. Eu tenho pressão num ponto, está diferente de outro ponto. Eu tenho que homogeneizar, né, ter uma única pressão, mesma coisa, uma única temperatura, energia interna, etc. Tá? Na média ali, eu tenho que ter um valor fixo. Sim? Porque senão o sistema não está em equilíbrio. Tá? Então, esses são os únicos tipos de variáveis que eu trabalho? Claro que não. Né? Que eu posso usar? Claro que não. O próprio calor, que é uma energia transferida, é o que a gente chama de uma variável de transferência, né? Ela não é desse tipo. Né? Ela não está ligada a um estado de equilíbrio. Justamente é uma mudança no seu sistema físico. Tá? Okay? Então, digamos, a hora que eu coloco energia, né, para esquentar a água ali, como um processo que eu acabei de mostrar, eu estou transferindo energia, então eu tenho uma variável que a gente chama de variável de transferência. Tá? Calor é a única variável de transferência? A resposta é não. O trabalho é uma outra variável de transferência, sim. É uma outra maneira de eu modificar o meu sistema. Né, modificar essas variáveis de estado. Tá? Então, só para exemplificar aqui, como é que é o trabalho? Trabalho, você viu em FEMEC, né, que é produto escalar ali, distância, né, deslocamento vezes força. Né? E quando a força varia, eu tenho que integrar. Tá? Então, eu vou usar a mesma coisa, sim,
Só que ao invés de ser um bloquinho, um pontinho ali se deslocando, é o meu sistema aí, que em geral é um gás aí, né? Tá? É algo que eu consigo deformar. Sim, por exemplo, o gás ali eu consigo comprimir. Pega uma seringuinha, tampa a ponta, você faz isso aqui, ó. Né, o teu êmbolo ali, o teu pistão ali, você consegue ir mudando o volume, por exemplo. Tá? Então, numa compressão, você acaba aumentando, né, a energia aqui dessas moléculas. Na verdade, você está dando, né, realizando o trabalho sobre o gás aqui no caso. Tudo bem? Então, imagina um cilindrinho aqui de secção transversal A. Eu vou baixar de dy, tá? Ok, esse dy é negativo, então. Okay. Lógico, eu tenho que ir fazendo devagar isso, certo? Faço, paro, senão eu não consigo fazer um gráfico, por exemplo. Eu tenho que fazer todos os pontos da curva aqui, ó. Todos esses pontos vão ter que estar bem definidos aí para eu conseguir calcular esse trabalho. Tá? Eu já vou comentar o que acontece num caso que não é, devagar, né? Sim. Então, a cada ponto que eu vou pressionando isso aqui, pressionando o êmbolo, tá? A seringuinha. A cada ponto, eu tenho que ter pressão, volume, temperatura, energia interna muito bem definido, tá? Para conseguir plotar isso. Então, tem uma função, um P em função de V, é isso que eu vou precisar. Sim? Beleza, então, no caso aqui eu estou fazendo uma força para baixo, então essa força eu já estou pondo o sinal de menos aqui, ó. Né? O J versor aqui, então é menos F, esse F em módulo aqui, ó. Tá? E o deslocamento também, o pistão acabou, né, descendo, aí o teu êmbolo aí acaba descendo. Sim? Então esse dy seria negativo também. Deixa o dy ter o sinal que ele quiser, mas o F é o módulo aqui que eu quero trabalhar um segundo. Tá? Então o produto escalar desses dois sujeitinhos é o trabalho, certo? É o working, né? É um trabalho infinitesimal, na verdade, porque é um deslocamento infinitesimal. Sim? O J com J dá 1, sim? Então eu fico com menos F dy. Tá? E eu vou fazer o seguinte, eu não quero trabalhar dessa forma, eu vou lembrar que pressão é força por área, tá? Então, portanto, essa força é P vezes A. E A dy é simplesmente o volume que foi diminuído, tá? Okay? Então, a gente chama isso aqui de variação do volume dV, tá? Então, do jeito que eu estou escrevendo aqui, né, como eu acabei de dizer, né, bom, se eu não dar a altura ali, o trabalho é zero, certo? Não tem variação de volume, né? É um processo isocórico. Você já ouviu falar sobre isso, né? Certo? Agora, se eu comprimir o gás, lógico que eu estou aumentando a energia interna dele, eu estou pondo energia ali, eu estou realizando o trabalho sobre ele. Se ele expandir, na verdade, é o gás que está realizando um trabalho para o pistão subir, certo? Então, ele está perdendo energia, então seria um dW negativo, certo? Isso no caso infinitesimal, só uma pequena variação. No caso finito, como é que eu faço? Como eu já disse, eu tenho, então, na verdade, calcular essa integral aqui, né? Certo? Eu tenho que integrar menos PDV, desde o volume inicial até o volume final. Tá? Então, teria a ver com a área embaixo da curva aqui, né? Com esse sinal de menos aqui. Né? Na verdade, esse trabalho é positivo nesse nosso exemplo aqui. Sim? Isso daria exatamente essa área. A área com sinal de positivo aí, né? Certo? Okay. Não vou ficar falando área negativa, nada do gênero, tá? Okay. Mas seria a área positiva aqui embaixo da curva, tá? Ou então você simplesmente faz a integral aqui, né? E você obtém um resultado aqui. Se você tiver essa função P de V aqui, você consegue integrar tranquilamente, tá? Esse trabalho depende só do estado inicial ou final? E a resposta é não. Tá? Okay? Por exemplo, aqui eu fiz um processo, né? Digamos, a temperatura constante. Vamos dizer. Okay? Então a curva fica, o P é inversamente proporcional a V, por exemplo. Sim? Se você lembrar do PVNRT. Né? Posso fazer um outro processo e obter o mesmo trabalho? A resposta é não. Na verdade,
o trabalho depende da trajetória, do caminho aí que você está partindo do ponto inicial ao ponto final. Ele não depende só das variáveis do sistema, aí, das variáveis de estado inicial e final. Ele depende de todo o processo, de todo o caminho, como a gente chama. Tá? Então, por exemplo, partindo desse mesmo volume inicial, mas inicialmente é um processo a pressão constante, isobárico, depois seguindo, por exemplo, para um processo isocórico, né, volume constante, que seria trabalho zero, a única parte de trabalho seria essa areazinha aqui de baixo. Tá? Então esse trabalho é bem pequenininho comparado, por exemplo, com o original aqui, o que eu estava mostrando, digamos, a temperatura constante, né? Isotérmico. Ou um adiabático também é semelhante. Não é igual, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Tá? E se eu fizesse ao contrário? Não, começo com isocórico e depois eu parto para um isobárico. Você vê que essa área é bem maior. Tá? Então esse trabalho é maior, né, do que esse outro aqui e maior do que esse primeiro exemplo aqui. Tá? Então, trabalho é uma grandeza que depende de todo o processo que você está fazendo. E calor também. Tá? São duas variáveis aí de transferência, elas dependem de todo o caminho, toda a trajetória. Tá? Então, um outro exemplo, a gente vai usar mais na próxima aula. Né? Imagina o seguinte, eu vou fazer o processo contrário agora. Eu vou soltando aqui, eu vou diminuindo a força que eu estou fazendo. Né? Está segurando o êmbolo aí para baixo, agora eu vou puxando o êmbolo devagar, eu paro um pouco, faço um pouco. Né? Então seria um processo contrário aqui. Ó. Seria então uma expansão. Assim, o caminho, essa linha aqui, ó, seria da esquerda para a direita. Tá? O que acontece? Nesse exemplo aqui, ó, do survey aqui, eu vou usar isso mais para frente, eu já quero te acostumar com isso. Eu vou estar encostando, todo recipiente aqui é isolado, tá? Mas eu vou estar encostando a base, por exemplo, do recipiente em um enorme objeto ali que está sempre a uma temperatura constante. É o que a gente chama de um reservatório térmico. Tá? Imagine, sei lá, uma caldeira ali que está sempre fervendo água ali, uma caldeira enorme, por exemplo, a 100 graus Celsius. Tá? Então está sempre a mesma temperatura. Estou encostando essa base aí do gás aí, por exemplo, é só aberto embaixo ali para o gás ter contato, né, com esse meu reservatório térmico, e vou puxando devagarzinho o êmbolo, ou seja, eu vou diminuindo a força que eu estava fazendo para manter esse êmbolo para baixo, eu vou diminuindo. Ou imagina que eu tenho um monte de bolinhas de gude, por exemplo, eu vou tirando um pouquinho das bolinhas de gude. Tá? Ou seja, eu estou diminuindo a pressão aí. Sim? Note que o gás, ao expandir, ele realizou um trabalho sobre o êmbolo. Sim? Então, na verdade, para ele é negativo esse trabalho. Certo? Seria a curva andando ao contrário. Sim. Mas foi mantida a temperatura constante? Sim. Então, é um processo isotérmico. Então, eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. E eu terminei aqui, eu tenho esse meu volume final. Tá? Legal. Então, houve um trabalho negativo, né, no gás. Sim. E para compensar isso, na verdade, esse meu reservatório acabou dando lentamente calor para que ele fosse, né, para um estado aqui de maior volume, lógico, vai acabar, né, é o processo inverso aqui, vai acabar caindo essa pressão. Tá? Então, tem trabalho? Tem calor também. A gente vai ver que, na verdade, eles são numericamente iguais. Tá? Tem o mesmo número em módulo. Sim. E se eu fizesse um processo completamente diferente aqui, mas que desse no mesmo resultado, no mesmo estado final? Digamos, o gás começou, né? Ele está pequeno aqui, mas se você ampliar aqui ou olhar no livro, lá dá para ver direitinho. Né? O gás começou no mesmo estado inicial, só que ao invés do êmbolo estar aqui, ó, eu tenho uma bexiguinha aqui, eu tenho uma membrana aqui. Tá? E ao invés de eu fazer bem lentamente o chamado quase estático, né? Sim? Onde eu tenho sempre esses pontos aqui, na verdade eu vou formando essa curva por infinitos pontos aqui, eu vou ligando, né? Infinitos pontos aqui, ou pelo menos o máximo de pontos que eu puder, né, ligar e medir, etc. Né? Digamos, eu tenho só o estado inicial, eu estouro essa bexiguinha aí, ou seja, o gás
se expande, mas contra nada, né? É vácuo aqui em cima, tá? Ok? Ou seja, ele não realizou trabalho nenhum. O trabalho para ele é zero. Sim? E o gráfico seria só o ponto inicial e o ponto final. Eu só tenho 2 pontos aqui, eu não tenho todo esse processo. Então, qual foi o trabalho? Zero. Qual foi o calor? Zero também, porque ele estava num recipiente, aqui no caso, ele está num recipiente completamente isolado. Tá? Isso é chamado de expansão livre. Eu vou usar mais isso na próxima aula. Mas note que também, tanto trabalho quanto calor nesse segundo processo aqui foram zero. Não houve troca de energia, não houve nenhuma transferência nem por trabalho, nem por calor. Tá? Mas o estado final é o mesmo desse primeiro procedimento aqui. Então, depende do processo, tanto calor quanto trabalho dependem do processo. Tenha isso em mente, tá bom? Beleza. E o que a gente vai fazer hoje de lab, né? Lab de mentirinha, tá? Então, se a gente estivesse no laboratório, nós faríamos o experimento 2 aí, que seria a dilatação dos metais, tá? Tem o videozinho aqui para você assistir um vídeo curtinho ali. Como é que é esse procedimento aqui que a gente faria no laboratório? Né? É uma barrinha de metal, no caso a gente fala que não sabe qual é, mas é visível que é cobre, tá? E ela vai dilatar bem pouquinho, porque a gente não consegue esquentar isso muito ali no nosso lab aqui da UFABC. Tá? Só tem um gerador de vapor de água quente ali. Tá? Então a gente não... tentando medir com uma régua se a barra, o caninho aumentou, você não consegue enxergar diretamente. Tá? Aliás, se você tentar pôr a régua ali no cano, você vai acabar se queimando, derretendo a régua. Então, como é que a gente consegue observar uma pequeníssima expansão? Uma maneira é você ou usar um relógio comparador, ali, um dilatômetro, etc. Mas uma maneira simples é você pegar um filetinho de metal ali, né? Pode ser até do mesmo material, em um formato de L, e colocar ele, veja o vídeo lá, colocar ele apoiado. Então, a hora que a barra aumenta, esse filetinho aqui acaba girando, esse Lzinho aqui, né, ele acaba girando. Ele está apoiado numa madeirinha embaixo, né? No vídeo dá para ver direitinho. Tá? Clica aqui no vídeo. Ele está apoiado embaixo? Tá. Então, quando ele gira, né, o ângulo aqui que ele gira, e o quanto que a barra esticou, o caninho esticou, a relação, né, o arco é o ângulo vezes o raio. Você deve ter visto isso em FEMEC, por exemplo. Mas como ele está apoiado embaixo, dá um fator 2. Então, o comprimento aqui vai ser, ao invés de ser o raio, vai ser 2 vezes o raio, vai ser o diâmetro da varetinha, tá? Vezes o ângulo que ele girou. Tá? Okay? Lógico, esse ângulo é em radianos, cuidado. Sim, as fórmulas, né, com ângulo são sempre em radianos. A gente mede em graus com o transferidor, mas você tem que passar para radianos. Tá? Então, se eu igualar isso com o ΔL, eu já até abri o ΔL aqui, né? É o L inicial, o alfa vezes o ΔT. Se eu igualar isso, né, a distância vezes, né, o diâmetro vezes o ângulo, né, eu consigo medir esse alfa assim. Tá? É visível lá, dá para ver no vídeo ali, dá cerca de uns 10 graus por aí. Tá? Legal. Então, o diâmetro você mede com um paquímetro, né? Ele tem precisão aí de 0,02 milímetros, então qual que é a incerteza? Metade. Né? Então 0,01 milímetros. Tá? Com o transferidor eu tenho precisão de grau, então portanto metade aqui, meio grau. Tá? Okay? Com uma régua milimetrada eu tenho precisão de 1 milímetro e portanto isso aqui é meio milímetro, certo? Ou seja, de 0,05 centímetros. Tá? Já no termômetro, veja lá o vídeo. Né? A gente usa a função termopar ali do multímetro, né, para medir temperatura. Termômetro digital, certo? O erro, é grosseiro isso, sim.
não é metade num display digital, mas sim o próprio número, tá? Então, seria, por exemplo, a temperatura final, 85 mais ou menos 1, tá? E a temperatura inicial, 25 mais ou menos 1. Então, todas as medidas, eu estou exagerando dessa vez agora, tá? Eu estou pondo todo mundo, só tem uma medida, sim? Então, eu quero ter certeza de todos os números aqui, eu vou carregar a incerteza de todo mundo aqui, tá? Então, bom, calcula o alfa e propaga o erro aí para descobrir, propaga a incerteza, né? Erro é uma coisa teórica, né? Propaga a incerteza, né? Erro é só se você tiver a medida perfeita, né? Propaga a incerteza para descobrir a incerteza do alfa, tá? Então, note o seguinte, ó, tem 5 variáveis aqui, ó. Todo mundo tem sua incerteza, né? O D, o θ, o L inicial, o T final e o T inicial, tá? Então é uma formulinha longa aí. Eu já vou deixar pronta para você, certo? Ok? Então, bom, calcular o alfa todo mundo faz, né? Quase todo exercício aí, todo mundo consegue fazer a primeira parte, né? É só jogar os números aqui, lógico, tomando cuidado, né? De transformar, por exemplo, 9 graus aqui, ó. Eu tenho que multiplicar por π e dividir por 180, daria π sobre 20 radianos, tá? E deixar ou todo mundo em milímetro, ou todo mundo em metro aqui, certo? Esse L e o D aqui na mesma medida. Esse número aqui é errado. Eu vou parar aqui, sei lá, vou ficar com 4 algarismos significativos aqui, tá? Aqui não vai precisar mais do que isso. Como é que eu faço a propagação? Então, você vai ter que fazer nas 5 variáveis aqui. Eu estou deixando ao quadrado porque não deu para tirar a raiz quadrada de tudo aqui. Eu vou tirar depois. Vai ter que calcular as derivadas parciais nessas 5 variáveis, tá? O alfa é função de D, θ, L, etc., como eu já tinha dito. Então, vai calculando derivada por derivada, tá? Então, vai ficar del alfa, del D. Lógico, vai sumir esse D aqui, vai ficar θ sobre L sobre delta T, que eu já resumi aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Θ sobre L, delta T, cálculo próximo. Del alfa, del θ, mesma coisa. Então, vai derivar e vai sumir, o θ vai ficar só D sobre L. Eu não vi derivada parcial ainda. Tudo bem, eu vou deixar isso pronto para você, não se preocupe, tá? Ok? Então, agora deriva em L. Né? L inicial está embaixo, então L é menos 1, tomba, vai ficar menos, L é menos 2, ou seja, menos 1 sobre L ao quadrado, está aqui, ó. Menos 1 sobre L ao quadrado embaixo, certo? E o restante ali, D, θ, delta θ, etc. Eu voltei delta θ, tá? O T final e o T inicial, cuidado, ele está com uma diferença aqui, ó, sim? Ele não é simplesmente multiplicando, dividindo, ele está tendo uma diferença aqui, então você vai pensar no parênteses, né, certo? Então vai tombar todo esse parênteses aqui, vai menos 1, vai ficar menos, né, o parênteses ao quadrado, ou seja, o delta T ao quadrado, certo? Okay. Mesma coisa para outra variável, aqui fica mais, porque aqui tem um menos, ó, menos com menos, dá mais, regrinha da cadeia ali, né, certo? Ok? Beleza, então, pode trabalhar com esse monstrão aí, ou você pode notar o seguinte, né? Digamos, se eu puser um D ao quadrado aqui dentro, né? Ou seja, D simplesmente aqui, pôr um D ao quadrado aqui fora, isso é alfa. Mesma coisa para esse aqui, se eu puser um θ ao quadrado aqui dentro, puser um θ ao quadrado aqui fora, isso é alfa ao quadrado. Esse cara também, alfa ao quadrado. Então você nota que todos os termos aqui, isso é chamado de regrinha prática, né? Todos os termos aqui você tem para incerteza, né? Pode passar esse alfa ao quadrado para o outro lado aqui, você percebe então que a incerteza ao quadrado sobre a medida ao quadrado, o número ao quadrado aqui, é igual à soma desses outros termos aqui para todas as variáveis, tá? Okay? Pelo menos para os casos onde isso é simplesmente uma multiplicação, uma divisão, você vê para todos esses casos, os primeiros aqui, variáveis, todos eles têm essa mesma estrutura. Para esse que é um pouquinho mais complicado aqui, tem que tomar cuidado, ficou o delta θ aqui por causa da conta. Tá? Okay? Então, tirando a raiz quadrada, você tem esse monstrinho aqui para usar. Tá? E o legal disso é que você pode até deixar na mesma unidade aqui, porque, por exemplo, milímetro está em certeza aqui, por exemplo. Aqui também está em milímetro, vai cortar o milímetro. Tá?
Mesmo ângulo aqui, ó. Grau com grau, tá ao quadrado, assim, vai cortar, pode usar direto mesmo, tá? E esses dois aqui são iguais, então eu já juntei num só. Sim, são 2 vezes 1 grau ao quadrado, que é 1. A diferença ao quadrado de 60 ao quadrado, tá? Já tinha calculado esse anteriormente, sim, então é só multiplicar a raiz aqui com esse alvo que eu já tinha feito, né? Lógico, eu não preciso ter trocentas casas, tá? Normal só um algarismo significativo, então fica o quê? 17 mais ou menos 1 aqui, o restante aqui das unidades. Potência unidade, tá bom? Eu vou pôr um exercício igualzinho, faça direitinho lá, tá? Qualquer dúvida, me escreva, me mande e-mail, tá bom? Ou procure a monitoria. É isso aí. Tchau, tchau.